A paz do Senhor, amados irmãos. Eu queria fazer esse vídeo aqui para falar sobre a questão do novo Papa. Está circulando um vídeo aí que está falando sobre, que inclusive é do Daniel Mastral, que está falando que o próximo Papa será o Anticristo, baseado na profecia de Apocalipse 17, verso 8. Em primeiro lugar, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O primeiro versículo que me veio à mente foi Efésios capítulo 4, quando Paulo ele diz assim que o Senhor deu uns para profetas, pastores, evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que não sejamos mais meninos levados em roda por ventos de doutrina. O que está acontecendo aí, irmãos? Na verdade, ao se divulgar este vídeo, até muitos irmãos acreditando nisso, são ventos de doutrina. O que são ventos de doutrina? Doutrinas que vêm e que vai, Doutrinas que não são sólidas porque não são baseadas na palavra. E quando é de uma forma que não tem fundamentação bíblica. Então, assim, esta profecia, em primeiro lugar, que está sendo divulgada de que o próximo Papa, ele é o Anticristo, em primeiro lugar, não é bíblica, tá? Geralmente, quem acredita nesse tipo de coisa são pessoas que não têm comunhão com a palavra e não buscam o crescimento bíblico da palavra. Eles acreditam mais nesses evangelistas de redes sociais, de TikTok, que fazem vídeos curtos para viralizar. Então não buscam saber realmente o fundamento daquela determinada situação, porque essa pessoa não está firmada na palavra. Em primeiro lugar, irmãos, as profecias bíblicas, elas vão se cumprir não baseado em fatos externos. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo. Por exemplo, certa feita Pedro falou para Jesus, em Atos 1, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus vai dizer, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis virtudes e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Não pertence a vocês saber esse tempo. Vai lá e prega o Evangelho. Então, o que Jesus está dizendo? Os tempos proféticos a serem cumpridos pertencem só a Deus, não pertence ao homem nenhum. Então, por exemplo, se a profecia, já vou entrar já no texto de Apocalipse, se a profecia bíblica está aqui na palavra e alguém disser, vamos cumprir esta profecia bíblica para acontecer, e Deus fala assim, não está no tempo, não vai acontecer nada, entendeu? Inclusive pode a partir disso, desta profecia surgirem falsos anticristos, entendeu? O anticristo que ainda não é um anticristo. Consegue entender, irmão? Por quê? Porque isso não depende do homem. Se alguém disser e falar assim, não, eu sou um anticristo, a partir de hoje eu sou aquele que está na palavra. Se não for, não vai ser. Porque, por exemplo, essa profecia que está sendo divulgada aí, que viralizou por causa do Daniel Mastral, que fala que o próximo Papa será o Anticristo, é baseado, irmãos, numa profecia de um tal de São Malaquias. Não é o Malaquias da palavra não, tá? Porque se fosse o Malaquias da Bíblia, ainda estava bom, você poderia ficar com a pulga atrás da orelha. Mas esse São Malaquias era um bispo também da Igreja Católica, que viveu supostamente, aliás, tem duas questões aí, supostamente de um tal São Malaquias, supostamente, mas já desmascararam e viram que essa profecia é falsa, ou seja, essa profecia do suposto São Malaquias, que não é o Malaquias da Bíblia, é uma profecia falsa, ou seja, é uma profecia, que nós chamamos aqui de pós-fecia. O que é uma pós-fecia? Alguma coisa que acontece na sua vida, chega lá o camarada ou a mulher, uma irmã, fala assim, irmão, eu já sabia que isso aconteceu, Deus me revelou. Revelou, então por que não falou nada? Só falou depois. Então é pós-fecia para poder ganhar a glória e a fama. E esse tipo de coisa sempre existiu, irmãos. Só um minuto. Então, irmãos, esta profecia, chamada de profecia do São Malaquias, suposta profecia, que já foi desmascarada, ela acontece da seguinte forma, São Malaquias, entre aspas, ele viveu, salvo erro, no ano de 1400 depois de Cristo. Só que essa profecia ela só foi
esses supostos escritos foi achado, se eu não me engano, em 1600 e pouco, ou seja, bem depois da morte do São Malaquias. Então, as primeiras partes dessa profecia foram muito assertivas, né? Essa profecia é o seguinte: esse São Malaquias supostamente escreveu sobre todos os papas que existiriam até o último papa, né? E esse último papa, né, então seria aquele que viria como anticristo. E só que os primeiros papas, que ele dava nome, inclusive, né, bateu muito certinho, né, os primeiros papas que ele profetizou. Só que depois os outros, ele não foi tão certo assim, né, essa profecia. Você tem que fazer um malabarismo para poder encaixar aquele dito dele nos chamados papas que ele profetizou, com nome, inclusive, e características, né? Mas aí, por que ele acertou os primeiros? Porque como é que é feito isso, né? Vamos supor, hoje eu chego aqui e começo, né, a falar que Bolsonaro vai ter um homem chamado Bolsonaro, que vai ser um capitão, né, e que será o presidente do Brasil. Começa a profetizar isso no dia de hoje. Aí daqui a pouco eu profetizo, vai ter também um depois que vai se chamar Lula. Aí eu boto isso tudo escrito e daqui a 200 anos, mas aí eu boto a data, em vez de ser hoje, 2025, eu boto a data de 200 anos atrás, né? No nome de algum suposto profeta que viveu 200 anos atrás. Aí daqui a mais 200 anos alguém acha esses escritos e vai falar, olha, o cara acertou o que ia acontecer. Mas na verdade eu não acertei, eu falei coisas que já aconteceram e por isso bateu certo a minha profecia. Consegue entender, irmão? Foi exatamente o que ele fez. Essa pessoa que fez essa fraude, ele escreveu coisas que, né, já tinham acontecido e por isso bateu certinho. E dá toda a volta de uma data passada. E aí quando acharam os escritos, muito tempo depois, na verdade, né, aquela data quando acharam 1600 depois de Cristo, aqueles escritos não tinha sido escrito há 200 anos atrás, tinha sido escrito naquela época, tá? Só que aquele que profetizou botou a data como se tivesse escrito aquela profecia há 200 anos atrás e teria supostamente acertado, mas na verdade era fraude. Ele falou de coisas que já tinham acontecido e por isso que bateu. E é por isso que os próximos papas ele não acerta de forma correta, né? Então o que acontece? Essa profecia que muita gente está pegando, tá, de São Malaquias, que o último papa seria o anticristo, né? Não é bíblica e muita gente está indo atrás disso. Muito bem. Agora, já vou entrar aqui no texto para falar sobre o que o Daniel Mastral falou sobre Apocalipse 17, verso 8. O que algumas pessoas não entendem é o seguinte, que o anticristo, irmão, ele não será um papa, tá? Não será um papa, porque o anticristo, a Bíblia dá a entender que ele será, tá, um líder mundial com um poder bélico muito grande. E o Vaticano, que é um paísinho minúsculo desse, não tem poder nenhum sobre o mundo atual, tá? O anticristo ele virá e dominará com poder, né, com poder bélico, poder financeiro. E então não tem como o anticristo ser o papa. Se o papa falar que é o anticristo, não tem como ele ser, né, dessa liderança. Inclusive também vai ter que ter o poder econômico sobre ele. Não tem possibilidade alguma de Roma ou Vaticano ter essa possibilidade, né, de ter esse poder econômico a ponto de marcar o que você pode, o que você não pode comprar ou vender, senão aquele que tiver o controle total, né, dessa marca da besta. E dito isso, irmãos, o que pode acontecer com o Papa? No máximo que ele pode ser é uma espécie de liderança religiosa que pode trazer, né, chamar o ecumenismo das religiões. Ele pode fazer esta aliança entre as religiões do Islã, do falso cristianismo, do catolicismo, do budismo, numa só religião mundial. Isso eu acredito que ele possa fazer, né? Pode até vir a ser o falso profeta, que também também não creio que seja isso tão possível assim. Eu acredito que o falso profeta será uma liderança espiritual, tá? Mas não tem característica alguma
de Papa, né? Eu acredito que o Papa vai fazer esse papel de ter essa preparação, ele vai preparar para que o anticristo seja recebido, para juntar as religiões, inclusive eu creio que tem católicos sinceros e que não vão aceitar esta aliança e por isso vão pular fora, e por isso vão ser perseguidos, se acontecer isso antes da grande tribulação, a qual também, né, eu creio que não vai acontecer, mas aí eu não quero entrar na questão de pré e de pós, porque eu acredito que isso tudo vai acontecer, tá? De fato, de verdade, o anticristo, quando ele vier, a igreja vai ter sido retirada, porque só tem um que o detém, até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo. Então isso já é outro assunto. Então vamos entrar agora em Apocalipse, né, capítulo 17, verso 8, para desmistificar isso aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que acontece, irmãos? Essa parte aí, né, que dizem que está descrito em Apocalipse 17, também é outro erro, né, muito grotesco dizer isso, né? Por quê? Você vai ver aqui o seguinte, Apocalipse 17, verso 8 e 9 diz assim: e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é, ela também oitava e é dos 7, vai à perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam o poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Muito bem. Quando, irmão, nós pegamos um texto bíblico, né, que está claro, aí tudo bem. Agora, quando ele tem toda uma figura de linguagem, quando não está claro, nós temos que fazer o que está em Eclesiastes 7:27. Eis aqui uma coisa cheia, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Temos que conferir uma coisa com a outra, temos que conferir Bíblia com Bíblia para achar a causa. Nós não podemos pegar um texto e falar assim, isso aqui significa isso. Não, nós temos que confirmar, ver se é isso mesmo, em um outro texto. Tá? Agora, abre parêntese, se na Bíblia é assim, por que eu vou sair acreditando em qualquer profecia extra-bíblica? Tem gente acreditando em profecia de São Malaquias, né, que nem se sabe se é verdadeira, que possivelmente é falsa, mas está acreditando mais do que na própria Bíblia. Então, esse texto aqui de Apocalipse 8, para lançar mais luz nele, nós temos que ir lá nos textos de Daniel. Lembra da estátua de Daniel? Que o rei teve um sonho, uma grande estátua, Daniel capítulo 2, e ninguém conseguia revelar o significado. Aí Deus vai dar uma revelação para Daniel, e o sonho era uma grande estátua, cabeça de ouro, peito, né, e braços de prata, ventre de bronze, né, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Aí Deus vai dar a interpretação para Daniel. A cabeça é a Babilônia, os peitos e braços de prata são, né, os medos e persas, medo-persas, o ventre, bronze, a Grécia com Alexandre o Grande, as pernas, Roma, e os pés misturados com barro, Daniel vai dizer, os pés misturados com barro, pés são 10, não é isso? 10 dedos, são 10 nações, aqui nós vemos 10 nações, não diz qual seria, né, enquanto os outros reinos, Daniel dá o nome, inclusive, dá o nome, né, que é a Babilônia, e o resto dos reinos nós sabemos quais são, por quê? Porque a história diz que depois do reino da Babilônia vieram os Medo-Persas, inclusive o livro de Daniel fala sobre isso, e depois do Medo-Persas veio Alexandre o Grande, também descrito em Daniel 8, né, sobre o bode peludo contra o carneiro, né? E depois de Alexandre o Grande veio Roma, né, perna de ferro, Roma, só que a parte dos pés de barro, se é ferro com barro, quem será este ferro, irmão? Não será, como algumas pessoas dizem, isso aqui ferro significa Inglaterra, porque tem a dama de ferro. Não, irmãos. O ferro só é o resquício de Roma, espalhado pelo mundo. Né? Hoje a Roma, em todo o mundo espalhado. Não Roma,
está lá na Terra, não é aquilo, mas sim o governo, o modo de agir. Podemos citar aqui, especular sobre os próprios Estados Unidos, né? Porque o Elon Musk, ele quer, quando deu aquela saudação, aquilo ali é uma saudação romana, ele tem o desejo de chamar os Estados Unidos da nova Roma, né? Então tudo leva a quê? Que o Império Romano, né, político e poder militar ressurgirá de forma fragmentada do mundo. E sobre os 10 dedos, né, barro misturado com ferro, significa que essa autoridade, esse poder, né, essa força militar estaria no mundo. Por outro lado, estaria também o mundo fragilizado, dividido em 10 blocos, ou em 2 partes, porque ali, embora são 10 dedos, só tem 2 partes, ou é ferro ou é barro, não é isso? E isso já começa a se desenhar através dessa guerra política e econômica que o Trump está lançando aí. Vai haver 2 blocos, né, separados, um bloco de um lado, outro bloco de outro, barro ou ferro, um dos dois, né? O Brasil vai estar de um lado desses, ou do lado da China ou do lado dos Estados Unidos, e isso já começa a se desenhar, tá? Mas não quer dizer que já começou. Tem maluco aí falando que a grande tribulação já começou, irmãos, pelo amor de Deus. Eu acredito que já está próximo de começar, acredito que já está próxima a vinda do Senhor Jesus. Agora, tem gente que marca a data da volta de Jesus. Essas pessoas, irmão, são falsos profetas, e vocês não devem ir atrás disso, né? Aí, voltando aqui para o texto 8, né? E por que que não é o Papa? Porque o texto diz, aqui é sentido para a quinta sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, né? E são também 7 reis. Os montes, irmão, significa reinos, né? Como eu falei no outro vídeo, em qualquer lugar você acha 7 montes. Em Roma tem 7 montes, tudo bem, mas aqui no meu bairro também tem, né? Então não é por aí. Os 7 montes são 7 reinos, e o texto diz bem claro, né? Verso 10, são 7 reis, 5 já caíram. Aí você fala, essa profecia que fala sobre os 7 últimos papas. Aqui João está dizendo, naquela época, no ano 90 e pouco depois de Cristo, João está falando assim, esses 7 reinos, né, 5 já caíram. No tempo de João, 5 reinos desses já tinham caído. E ele diz mais, um ainda existe, ou seja, qual é o papado que existia naquela época, irmão? Ele diz, olha, se fosse assim, João estaria dizendo, olha, 5 papas já caíram. Tem um papa que ainda existe. Existia algum papa no ano 90 depois de Cristo? Tinham existido já 5 papas no tempo de João? Ou essa heresia só veio muito depois disso? Nós sabemos que então que não havia papa nenhum. Então está pautado em que esse texto? Sempre, irmão, nós temos que olhar com a profecia como Israel, como este pano de fundo, como o relógio escatológico de Deus. A profecia, ela sempre gira em torno de Israel, não é em torno de Roma, não é em torno de outro país. Inclusive o anticristo, vale a pena ressaltar, em Apocalipse 11, ele vai fazer guerra contra os santos do Altíssimo, que estará em Israel na grande tribulação, e também, claro, vai ter em todo mundo, mas vai falar sobre as 2 testemunhas, que a besta que sobe do abismo fará guerra a essas 2 testemunhas, matará. Aí depois eles vão ressuscitar e tal. Mas, irmãos, o texto diz bem claro que será espiritualmente na cidade chamada de Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, o lugar da atuação do anticristo é em Israel. Vai ser Israel. Claro, isso vai espalhar para o mundo, tudo vai. Mas o texto diz claro que será Israel. Então, quando diz que, né, são 7 reis, 5 já caíram, são os 7 reis que estão ligados diretamente, tá, à perseguição a Israel. Não tem a ver com papas, tá? Por quê? Porque aí você volta para Daniel, onde vai falar sobre os animais, já no capítulo 7. Esses animais que estão lá, vai falar sobre um que era semelhante a uma águia, outro parecia, né, parecia um urso, né, outro parecia outro monstro, e outro parecia um leopardo. Esses animais, irmão, são justamente esses impérios que também estão na estátua, né, que é a águia, que é a Babilônia,
que é o leopardo, que é Grécia, que é o urso, que é os medo-persas, né? E depois um outro animal que não tinha descrição, que era dentes de ferro, olha o ferro aparecendo de novo, que mastigaria e moeria toda a terra. Aponta novamente para esses impérios. Então o texto diz aqui que 5 deles já tinham caído. Quem são esses 5? São os papas? Não, são os 5 inimigos de Israel, que foram o Egito, que foram a Síria, que foram a Babilônia, que foram os medo-persas, tá? E que foi a Grécia. 5 inimigos que estão registrados em Daniel capítulo 7, né? Na figura dos animais e também na estátua. Daí é que nós temos respaldo para dizer que esses animais são os inimigos de Israel. E um ainda existia. Qual existia no tempo de João? Roma, né? E outro ainda viria. Alguns especulam que este, né, sétimo que viria seriam os otomanos. Só que os otomanos, ele teve um reinado um pouco grande, né? Eu creio que esse sétimo, e diz também que esse sétimo é o 8º, né? E ele virá de novo e irá à perdição. Esse sétimo, então, que também é o 8º rei também está entre os 7. Eu creio que esse sétimo é o próprio reino do anticristo, que virá e convém que dure por um pouco de tempo, ou precursor do anticristo, né? E ele é o 8º rei. Então não tem a ver com papas, irmãos, né? Embora eu creio que a vinda de Jesus está próxima, tá? Não é um papa o anticristo, e muito menos o próximo papa será o anticristo. Ele pode ser, como eu já falei, um ajudante do anticristo, tá? O coroinha do anticristo. Assim como essa nova ordem mundial, né, que colocou na cabeça das pessoas que todo mundo tinha que tomar uma, né? Essas pessoas, ONU, né? Essas Nações Unidas, estão tudo a serviço, né, do bichão que vai vir. Então, o que vai acontecer aqui nesse texto, né? Esses 5 já caíram, né? No texto de Daniel vai dizer que foi destruído esses animais, só que ainda foi prolongado alguns tempos de vida para ele. Acabou o reinado, mas ele foi prolongado, porque as nações ainda existem, né? Isso é igual quando falam, teve a profecia que Irã vai ser destruído, vão tacar uma bomba nuclear no Irã. Mentira. Sabe por quê? Porque o Irã aparece como a Pérsia na guerra de Gog e de Magog. Então o Irã vai existir até o final. Pode até atacar, mas não vai acabar com o Irã, porque o Irã aparece na profecia. Entende, irmãos? Então, quando vier algum tipo de especulação, procure saber se é bíblico. Procure saber se está na palavra. 5 já caíram, não existe. Quem 5 caíram? Os inimigos de Israel. Não são papas que já caíram, muito menos nesta época, irmão, tantos anos atrás, um existe. Na época de João, hoje já sabemos que não existe. Existe de forma bem fragmentada. Um ainda existe, né? O outro não veio, o anticristo. E quando vier vai durar um pouco de tempo. Ele também é o 8º, mas irá à perdição. Então aqui diz que, né, essa besta há de subir do abismo. Todos entendem que essa besta que é de subir do abismo e irá à perdição é esse novo reino de Roma, né, que virá. O próximo papa será um papa negro. Irmãos, se ele vai ser negro ou branco, a cor da pele não influencia o que está na palavra, tá? Inclusive, essa suposta profecia de São Malaquias diz que o último papa, o nome dele será Petrus Romanus, que quer dizer Pedro Romano, né? Falaram que o último ia ser aquele que renunciou, que eu já nem lembro mais o nome dele, né? Aí ele renunciou, aí falaram, então esse não conta porque ele renunciou. Aí falaram que o último ia ser o Papa Francisco, só que ele não teve o nome de Pedro, né? Porque vocês sabem que o Papa, suposto Papa, quando ele é escolhido, quando eles escolhem um novo nome, né? O Francisco, o nome dele era não sei o que, Bergoglio. Aí ele botou para Francisco, aí falou, então não pode ser esse último, porque o último vai ser Pedro Romano. Então vamos ver se o próximo terá o nome de Pedro.
Pedro Romano. Mas ainda que ele escolha o nome dele de Pedro Romano, Petros Romanos, né? Se não for o cumprimento, não vai adiantar nada, não vai ser, irmãos. Não é a pessoa que manipula Deus. A profecia só se cumpre quando Deus quer que ela se cumpra, né? Inclusive, irmãos, se você for parar para pensar bem, pensa comigo, irmãos. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que aqueles que não creram na verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porquanto não se arrependeram para crer na verdade. Então Deus enviará a operação da mentira, a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram no amor da verdade para se converter. Então o texto diz que ele virá com sinais e prodígios de mentira, irmãos, né? Você olha para um papa desse, ele não tem característica nenhuma de ter essa dinâmica do anticristo. O anticristo vai ser um cara que vai fazer maravilha, fazendo fogo cair do céu e tal. Esses homens, irmão, ele não tem essa característica, a não ser que venha um novo aí, com toda essa característica disso. Como eu já falei, então não é, mas também não estou falando que você pode ficar lá na igreja católica que está tudo tranquilo, está tudo bem, porque ele não é. Não fique, porque a Bíblia diz bem claro que o texto vai dizer que é a visão da Babilônia, que é a prostituta sentada sobre as muitas águas. Muitas águas são povos, nações, tribos e línguas. E esta Babilônia, irmão, quando ela cai, se você for passar aqui mais no próximo capítulo, vai falar sobre aquela Babilônia. E Deus diz para o povo dele, sai dela, povo meu. Então Deus não quer que o seu povo fique ali, né? Por quê? Porque as pragas virão sobre a Babilônia. O que é a Babilônia, irmão? É a mãe das religiões, né? E da onde que surge a Babilônia? Você vai ter que voltar lá para a Torre de Babel. Quando então Nimrod, ele quer construir aquela grande torre, em que Deus vai dizer para o povo se espalhar pelo mundo, e Nimrod vai dizer, não, nós vamos ficar aqui. Nós não queremos o povo espalhado, queremos todos aqui reunidos, que Nimrod, ele quer ser grande entre os homens. Então ele vai fazer aquela torre de rebelião, e Deus vai dizer, vamos descer lá e acabar com tudo, né? E a história de Nimrod, você sabe o que aconteceu, que ali nasce a Babilônia, a confusão, né? Então as religiões hoje, aí você vai, se você continuar, né, nessa história sobre Nimrod, você vai ver que, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali nasce aquela história, né, vamos dizer assim, de Tamuz, né, sobre a idolatria que começa ali, né? E nesse caso aí, as religiões começam uma rebelião contra Deus, em que o homem quer dominar, em que o homem quer liderar, né, e para que as pessoas fiquem presos ao homem. E Jesus veio justamente fazer isso, nos livrar do jugo do homem, né? E aí na religião, você faz para receber. E estende a mão e fala assim, Deus me dá porque eu fiz. Na graça nós recebemos o que Jesus já fez por nós, né? E essa graça, ela não é de quem quer, nem de quem corre, é de quem Deus se compadece. É favor imerecido. Não vem pelos teus méritos, não vem porque você merece. Então, para terminar aqui, irmãos, tá? Não vem. E esses 10 chifres, que são 10 reis, receberão o reino por uma hora bíblica, né? Esses 10 reis já estão se desenhando, que é através dos blocos das nações que estão se dividindo, né? Direita, esquerda, guerras econômicas. De um lado tem um grupo que está na Nova Roma, que pode se incluir os Estados Unidos, do outro lado tem as nações mais fracas, que estão incluídas no barro. E aí, esses 10 reis, dentre esses 10 reis, agora escuta isso, dentro desse grupo vai surgir um que vai derrubar 3, e desse um, que é o chamado também chifre pequeno, surgirá então o anticristo, né? E eles vão combater, verso 14, eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com quem? Com o Cordeiro, chamados, eleitos e fiéis, né? E no verso 18 diz, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Irmãos, Roma e Vaticano não reinam sobre os reis da terra, tá? Se tornou algo insignificante o Vaticano, a não ser por causa da sua liderança espiritual, né?
Fora isso, irmão, fora isso, Roma será, segundo diz aqui no próprio texto, tá? Esses 10 reinos vão destruir a prostituta, deixar nua e desolada. A prostituta será julgada. Eu creio que essa Babilônia, né, que é a Babilônia espiritual, ela está espalhada em todo o mundo. Você não vê, porque a Babilônia vem de Babel, de confusão. Você não vê a confusão que está hoje, irmão, juntando todas as religiões, a salada que está, né? Porque as pessoas, muitas delas, aí vai entrar em outro assunto, eu já vou encerrar o vídeo, as pessoas, muitas delas, não querem relacionamento com Deus, ou não têm relacionamento nenhum com Deus. Está cheio de igrejas aí, que está cheio de pessoas que nunca nasceram de novo. As pessoas nunca ouviram o Evangelho de Cristo, nunca ouviram a mensagem do Evangelho de forma exposta como Paulo expõe nas Escrituras, irmão. Há pregações hoje que o homem sequer cita Jesus Cristo, não cita uma cruz, não há mensagem da cruz, são mensagens que falam mais, em que o pregador expõe mais aquilo que ele sabe, para que a pessoa que está vendo pense, olha como é que este homem entende da Bíblia. Então o homem, ele é glorificado e não Deus, né? Comece a observar, irmãos, comece a observar, observe a pregação da sua igreja, observe o que o pregador está falando, e você vai ver. Junto às 7 dias, depois você comenta e me fala, você vai observar 7 pregações, e você vai observar que nessas 7, talvez nenhuma citou a mensagem da cruz de Cristo, né? Nenhuma mencionou Jesus, são só mensagens de coisas que você deve fazer, algumas sequer não tem nem Bíblia. Então, mensagens sem a palavra, irmãos. Então, há uma Babilônia. Por quê? A Babilônia, ela é confusão de religião. Cada um fala uma coisa, né? E quando o Evangelho de Cristo ele é pregado de forma correta, né? Ali todos falam uma só coisa. E este assunto que falam é Cristo. Então, irmãos, Jesus está voltando. Então, o próximo papo pode ser vermelho, preto ou branco, que ele não é o que está na palavra aqui no texto, tá, de Apocalipse, capítulo 17, verso 8. Tá? Ele pode vir ajudar, nem creio que ele seja o próprio falso profeta. Essa possibilidade remota? Mas pelo que está na Bíblia, a não ser que venha um papa mais jovem, né, com essa dinâmica. Esses velhinhos estão quase mortos, irmãos. Eles não conseguem nem falar direito. O anticristo, pelo jeito, vai ser um camarada mais dinâmico, né, na sua fala, no seu modo de agir, a não ser que venha um papa com essas características. Senão, eles vêm apenas, né, como uma espécie de ajudante para trazer essa preparação, né, para o próximo, então, que virá, o anticristo. Mas, de qualquer forma, eu creio no que a Bíblia diz, né, que nós, né, a Bíblia diz que como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, né, da tribulação, da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam na terra. Então, quando isso acontecer, ou quando estiver prestes a acontecer, Jesus retira a sua noiva, que é a igreja, que não são as paredes, não é um cartão de membro, não é o teu dízimo, mas sim são aqueles que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Então fique com essa primeira parte deste vídeo, eu vou fazer a segunda parte aí, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos.